você trabalha para uma empresa brasileira, ganha o equivalente a 100 mil euros por ano e decide morar na Espanha, aí alguém te diz: com a lei Beckham, você vai pagar só 24% de imposto. Nesse exemplo simplificado, isso poderia significar 24 mil euros de imposto por ano. Mas, cuidado, ter um visto de nômade digital não significa automaticamente ter direito à lei Beckham. E mesmo quem pode solicitar o regime precisa analisar se esses 24% realmente representam uma vantagem. Nesse vídeo você vai entender quem pode solicitar a lei Beckham, quanto pode pagar, o que muda para empregado, autônomo e empresário, como ficam os rendimentos mantidos no Brasil e quais erros podem custar caro depois da mudança. E antes de continuar, inscreva-se no canal da Espanha Fácil e ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos sobre vistos, impostos, residência, nacionalidade e vida na Espanha. Agora vamos começar pelo que todo mundo quer saber: quanto você pode pagar. Vamos começar pelo dinheiro. Imagine Mariana. Ela trabalha remotamente para uma empresa brasileira. Recebe o equivalente a 100 mil euros brutos por ano. E vai morar na Espanha com autorização de teletrabalho internacional. Ela não foi residente fiscal espanhola nos últimos 5 períodos fiscais anteriores e consegue cumprir os requisitos para optar pela lei Beckham. Em um cálculo simplificado, considerando apenas a remuneração do trabalho, 100 mil euros multiplicados por 24%, 24 mil euros de imposto. No entanto, esse cálculo considera apenas os rendimentos do trabalho. Também precisamos avaliar se Mariana terá rendimentos provenientes de investimentos ou aplicações financeiras na Espanha. E existe outra questão importante: se Mariana estivesse no regime normal do imposto de renda espanhol, não seria correto simplesmente aplicar uma única porcentagem sobre esses 100 mil euros. A tributação normal é progressiva e depende de vários fatores. Por isso, dizer apenas lei Beckham significa pagar 24% não conta a história inteira. Afinal, o que é a lei Beckham? A lei Beckham é o nome popular de um regime fiscal especial espanhol, aplicável a determinadas pessoas que se deslocam para viver e exercer sua atividade profissional na Espanha. Quem cumpre os requisitos continua sendo contribuinte do imposto de renda espanhol, mas utiliza regras tributárias específicas. O benefício mais conhecido é este: 24% sobre a base geral até 600 mil euros. Sobre o que ultrapassar esse valor, a alíquota é de 47%. O regime se aplica no ano em que a pessoa adquire a residência fiscal espanhola e nos 5 períodos fiscais seguintes. Ou seja, quando os requisitos são mantidos, ele pode alcançar até 6 exercícios fiscais. E uma vez concedido, deve ser aplicado. Atenção, se o contribuinte renunciar ao regime, perde o benefício também para os anos seguintes. Mas agora vem uma das informações mais importantes: nem todo nômade digital pode utilizar esse regime. Quem pode solicitar? Um dos principais requisitos é não ter sido residente fiscal na Espanha nos 5 períodos fiscais anteriores ao deslocamento. Além disso, a mudança precisa ocorrer em uma das situações previstas pela legislação. Para quem possui uma relação de emprego e trabalho remotamente para uma empresa de fora da Espanha, pode existir um enquadramento mais direto. Por exemplo, uma pessoa contratada por uma empresa brasileira com autorização de teletrabalho internacional e exercendo sua atividade remotamente desde a Espanha. Mas para autônomos, freelancers e empresários, a situação
não muda. Ter o visto de nômade digital como autônomo, freelancer ou empresário não permite aplicar a Lei Beckham. E atenção, autônomo e empresário não são a mesma coisa. O autônomo exerce a atividade em nome próprio, enquanto o empresário atua por meio de uma empresa. Também existem regras próprias para administradores de empresas. Por isso, uma das primeiras perguntas precisa ser: qual é exatamente a sua relação profissional? Tem prazo e perder pode custar caro. Outro erro comum é achar que essa escolha será feita quando chegar a época da declaração de imposto de renda. Não. A Lei Beckham precisa ser solicitada formalmente. A opção é apresentada à agência tributária por meio de formulário específico e existe um prazo. Como regra geral, são até 6 meses, considerando o início da atividade indicado no registro do INSS espanhol ou a documentação correspondente quando é mantido o sistema previdenciário de origem. Perder esse prazo pode significar perder a possibilidade de utilizar o regime. Por isso, planejamento fiscal começa antes e não depois da mudança. Lei Beckham ou regime normal. No regime normal do IRPF, um residente fiscal espanhol está em princípio sujeito à tributação sobre sua renda mundial. A tributação é progressiva e pode variar conforme fatores como a comunidade autônoma, o tipo de rendimento, a situação pessoal e familiar, as despesas e reduções aplicadas e os demais rendimentos da pessoa. Já na Lei Beckham existem regras especiais. Na base geral, 24% até 600 mil euros, 47% sobre o excedente. Por isso, para alguém com remuneração elevada, o regime pode representar uma diferença muito importante. Mas atenção, 24% não significa automaticamente pagar menos. Uma pessoa pode ter despesas, deduções ou uma composição de renda que torne o regime normal mais interessante. A comparação precisa ser feita com os números reais daquele contribuinte. E se este vídeo já está ajudando você a entender uma regra que parecia simples, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais brasileiros que estão planejando a mudança para a Espanha. Mas meu dinheiro continua vindo do Brasil e aqui chegamos a uma das dúvidas que mais confundem brasileiros. Imagine que você mora na Espanha, trabalha legalmente para uma empresa brasileira e continua recebendo seu salário em uma conta bancária no Brasil. Esse salário fica automaticamente fora da tributação espanhola? A resposta é não. Durante a aplicação da Lei Beckham, existe uma regra específica para os rendimentos do trabalho. Eles são considerados obtidos na Espanha para efeitos do regime. Então, se você exerce sua atividade remotamente desde a Espanha para uma empresa brasileira, o simples fato de o empregador estar no Brasil ou de o salário cair em uma conta brasileira não faz esse rendimento ficar automaticamente fora da tributação espanhola. Mas atenção, para não colocar tudo no mesmo pacote, dividendos, juros, investimentos, aluguéis e ganhos patrimoniais não devem ser tratados automaticamente da mesma maneira que o salário. Cada tipo de rendimento precisa ser analisado de acordo com sua natureza e com as regras aplicáveis ao regime. Então, em vez de perguntar em qual país o dinheiro caiu, a pergunta correta é: que tipo de renda é essa e onde ela é considerada obtida para efeitos fiscais? E se o Brasil também cobrar imposto? Aí surge outra preocupação. Então, posso acabar pagando imposto no Brasil e na Espanha? Essa situação precisa ser analisada caso a caso. Existe uma convenção entre Brasil e Espanha para evitar dupla tributação. Mas quem
quem está na Lei Beckham possui uma particularidade importante. Para efeitos dos convênios de dupla tributação, o contribuinte desse regime não é tratado da mesma maneira que um residente fiscal espanhol submetido ao regime normal. Ao mesmo tempo, o próprio regime prevê uma dedução por dupla tributação internacional em determinadas situações, especialmente envolvendo rendimentos do trabalho e algumas atividades econômicas previstas na legislação. Traduzindo, não dá para simplesmente pegar o imposto pago no Brasil e presumir que ele será abatido integralmente na Espanha. É preciso analisar qual imposto foi pago, sobre qual rendimento e quais limites são aplicáveis. E quem tem empresa no Brasil? Agora imagine, Rafael, ele mora na Espanha, possui uma empresa no Brasil e presta serviços pela internet. A empresa fatura o equivalente a 120 mil euros por ano. Rafael pensa, sou nômade digital, então posso colocar esses 120 mil euros na Lei Beckham e pagar 24%. Não é assim. Primeiro, o faturamento da empresa não é renda pessoal do sócio. É preciso separar o dinheiro que pertence à empresa, a remuneração recebida pelo sócio, os lucros eventualmente distribuídos, as despesas da atividade e os pagamentos realizados pelos clientes. Segundo, se Rafael entrou na Espanha como nômade digital, autônomo ou empresário, a Lei Beckham não se aplica. E terceiro, exercer uma atividade empresarial a partir da Espanha também pode gerar consequências tributárias para a própria empresa brasileira. Faturar 120 mil euros não significa ter 120 mil euros de renda pessoal. Esse é um dos pontos em que uma estrutura aparentemente simples pode ficar muito mais complexa depois da mudança de país. E o INSS? Outro detalhe importante. Imposto de renda e INSS são coisas diferentes. Para quem chega à Espanha mantendo um contrato de trabalho com uma empresa brasileira, a situação previdenciária é diferente daquela de quem é contratado por uma empresa espanhola. Quem mantém o contrato com a empresa brasileira não contribui para o INSS espanhol e por essa via não tem acesso à saúde pública, sendo necessário contratar um seguro de saúde privado. Já quem trabalha para uma empresa na Espanha contribui para o INSS espanhol e pode ter acesso ao sistema público de saúde. Por isso, a situação fiscal e previdenciária precisam ser analisadas separadamente. Os erros que você precisa evitar. Os principais erros são acreditar que o visto de nômade digital concede automaticamente a Lei Beckham, perder o prazo para optar pelo regime, acreditar que nômades digitais autônomos podem utilizar a Lei Beckham, não diferenciar os rendimentos do trabalho das demais rendas de fonte estrangeira, comparar apenas as alíquotas sem olhar a base efetivamente tributável, confundir faturamento empresarial com renda pessoal e mudar de residência fiscal sem analisar o que acontecerá com salários, empresas e investimentos e imóveis mantidos no Brasil. Se você lembrar de apenas uma coisa deste vídeo, lembre desta. Ter um visto de nômade digital e ouvir falar em uma alíquota de 24% não é suficiente para saber quanto você realmente vai pagar de imposto na Espanha. É preciso analisar o seu vínculo profissional, o momento da mudança, o tipo de renda que você recebe, o que permanece no Brasil e se a Lei Beckham é mais vantajosa para o seu caso. E isso precisa acontecer antes da mudança, porque algumas decisões possuem prazo e podem afetar diretamente o seu patrimônio. Se você está planejando morar na Espanha e quer analisar conjuntamente a sua estratégia migratória e fiscal, fale com a equipe da Espanha Fácil pelo link da descrição. Inscreva-se no canal e ative o sininho e deixe seu like para acompanhar os próximos conteúdos sobre vistos, postos, residência, nacionalidade e vida na Espanha. E compartilhe esse vídeo com alguém que pensa em morar na Espanha.